Bom, turma, vamos falar então aí um pouquinho sobre a questão da enfermagem domiciliar. Como o nome já diz, né? Enfermagem domiciliar é um atendimento de saúde dentro do domicílio. Então, o paciente ele sai daquele ambiente hospitalar e passa a ter um cuidado dentro da sua própria residência. Tem benefícios ter um cuidado na sua residência? Sim, pensando na questão da humanização, na questão do cuidado, da melhora do prognóstico do paciente, a enfermagem domiciliar é muito boa. Então pense assim, o paciente quando ele é internado dentro de um hospital, de um ambiente hospitalar, ele segue as regras do hospital, né, da instituição. Então, o banho dele vai ser pré-determinado no horário estipulado pela instituição. Geralmente é dividido manhã, tarde, noite, dependendo da instituição e do setor. Geralmente o setor de UTI é dividido manhã, tarde e noite. Se são hospitais que são 12 por 36 diurno e noturno, então é metade dia, metade da noite. Então, os horários das medicações é seguido um padrão, às vezes, dependendo da situação, coloca-se um horário de madrugada ou próximo do horário das 6 horas da manhã, onde esse paciente tem que acabar acordando. É uma movimentação de profissionais, auxiliares, técnicos, enfermeiros, médicos, enfim, pessoal da higiene, a copeira, enfim. Então, assim, o paciente, quando ele está hospitalizado, ele está sujeito a seguir as regras da instituição. Então, tudo que é realizado, tudo que é feito, é sobre as normas da instituição. Então, ele não tem um ambiente familiar, ele não está na residência dele, ele está num local onde ele não se familiariza, onde eles não têm aquele apego sentimental, porque ele não está na residência dele. E às vezes essas questões afetam muito a parte psicológica do paciente, e isso é mais do que comprovado que isso afeta e há uma piora no prognóstico do paciente, né? Então tem alguns hospitais que trabalham muito na questão da humanização, né, da empatia, se colocar no lugar do outro, que vem estudando essas questões, avaliando essas questões psicológicas, cientificamente falando, e obtendo melhoria nesse cuidado do paciente intra-hospitalar. Então, quando se fala de enfermagem domiciliar, quem manda é o paciente. Então, as regras são dele, né? A regra é do paciente, não é minha, né? Enquanto instituição, ele está dentro da casa dele. Numa instituição, as regras são minhas, as regras são da instituição. Quando se trata de enfermagem domiciliar, o nome já diz. O domicílio é onde ele reside, onde ele mora, onde ele vive, no ambiente familiar, rodeado de pessoas que ele conhece, que ele se familiariza. Então, quem passa a determinar o horário que ele faz as coisas, o horário que ele vai tomar medicação, o horário que ele vai tomar café, o que ele vai tomar de café, se ele vai repetir, se ele não vai repetir, né? O horário que ele vai tomar o banho, enfim, quem determina isso é o paciente. Então, para ele é mais fácil, porque ele está num ambiente que é um ambiente onde ele vive, onde ele está acostumado, onde ele tem a sua rotina e ele vai permanecer na rotina dele. E aí, quem vai se adaptar somos nós da enfermagem.
No hospital, ele que vai se adaptar ao hospital, às rotinas, né, os horários, inclusive tem até as questões de horários de visita, que dependendo da faixa etária, não pode ficar acompanhante, então são horários específicos. Então na casa dele é outra coisa, ele tem as visitas na hora que ele quer, ele toma banho na hora que ele quer, ele toma medicação na hora que ele quer, ele muda os horários, né? Conforme ele quer, obviamente, né? Também tá avaliando aí com o médico também, né? Se pode ter tanta essa mudança assim, mas ele consegue ter essa autonomia. Então ele está num ambiente mais propício, um ambiente onde ele está familiarizado, onde é um ambiente mais acolhedor, e isso é benéfico para o diagnóstico do paciente, né? Que é o vídeo que eu já tinha minha para apresentação, e aí que fala assim, ó, assistência domiciliar, que é o home care, né? Assistência na residência. E ela é definida como um conjunto de procedimentos hospitalares possíveis de serem realizadas na casa do paciente que abrange ações de saúde desenvolvidas por uma equipe interprofissional, ou seja, multiprofissional. Então, o paciente, quando ele está dentro do ambiente hospitalar, ele tem uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. E na residência, isso não foge à regra. É óbvio que ali os profissionais não vão estar a todo momento ali, né? Eles vão estar mais em stand-by, mais à distância. Então, geralmente, quem vai estar mais ali próximo seria um auxiliar de enfermagem, ou um enfermeiro, um técnico ou um cuidador. Mas há visitas de fono, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o próprio médico. E aí depende muito dessa equipe, a questão de frequência, mediante ao quadro clínico ou as questões familiares. Então, uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, que paga por esse serviço e faz com que por exemplo, o médico passe mais de uma vez por semana, né? Então envolve outras questões, inclusive questões financeiras, né? Então essa modalidade hoje é uma obrigação do SUS e da saúde, né, suplementar, que visa permitir a deshospitalização precoce do paciente, ou seja, está mais do que comprovado que o paciente dentro de um hospital ele está mais suscetível à contaminação, a infecção, né? Então, quanto mais rápido esse paciente deshospitalizar, ou seja, receber alta e ir para sua casa, menos danos ele vai ter, né? Obviamente, se ele for com uma equipe de enfermagem, dependendo da situação, né, se ele tem curativos a serem feitos, enfim. Se ele for com uma equipe, ele vai amenizar muito as questões dessas infecções hospitalares, que é um dos maiores índices de agravos dentro do hospital. Então, às vezes, o paciente entra com uma patologia e no decorrer da hospitalização, ele acaba adquirindo uma inflamação, uma infecção por uma bactéria, por conta de vários fatores dentro do hospital, inclusive até nós mesmos, profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares, que vamos disseminar aí micro-organismo para esse paciente. Então, óbvio que a deshospitalização, né? Então, essa modalidade veio para amenizar esses riscos. E aí vem crescendo ao longo do tempo, e eu digo que é de uns 10 anos para cá, não tão muito longe, de uns 10, 8 anos para cá, essa modalidade vem crescendo muito e abrangendo muitas questões, abrindo oportunidades para profissionais, técnicos, auxiliares, entre outros, né? E hoje os médicos até sugerem muito mais. Antigamente era mais para pacientes paliativos,
pacientes que não tinham nenhum prognóstico. Hoje já mudou essa visão. Hoje temos muitos pacientes que fazem tratamentos até um pouco mais invasivos na sua residência, justamente para amenizar essas questões. E aí a gente pode citar os pacientes oncológicos, pacientes que fazem diálise peritoneal, que não precisa estar indo fazer uma diálise convencional 3 vezes ao dia, 3 vezes por semana, ele pode fazer na sua residência, né? Então, essas questões aí que ao longo dos anos foram sendo estudadas cientificamente e foi sendo benéfica para os pacientes. Quais são os objetivos, né? Então, é contribuir para a otimização dos leitos hospitalares, do atendimento ambulatorial, fazendo com que tenha redução de custos, né? Reintegrar o paciente em seu núcleo familiar, proporcionar assistência humanizada, integral, por meio de uma maior aproximação da equipe e da saúde da família. Obviamente, a família é a base de tudo. Então, quando o paciente ele está num ambiente hospitalar longe da família, a probabilidade dele ter uma queda de imunidade, uma baixa de imunidade é muito grande. E a gente não pode citar também só os familiares. A gente pode citar os animais domésticos, né, que principalmente nos idosos que têm esses animais que fazem parte do dia a dia dele, né, e subitamente são tirados dele por conta de uma hospitalização, eles pioram muito o quadro clínico deles. Então, os princípios, né? Quais são os princípios que orientam a atenção domiciliar? Integrar a família, então fazer com que a família participe ali lado a lado da patologia, do cuidado desse paciente, dar assistência em seu lar, que nada melhor do que você estar na sua casa, dar mais autonomia ao paciente, ou seja, fazer com que ele faça as coisas ele mesmo, porque ele está num ambiente que é dele, né? Ele está num banheiro que é dele, ele sabe onde estão as coisas, ele tem as coisinhas dele lá para utilizar, os seus cremes, enfim. E aí ajuda a questão do autocuidado. Então, para ele, na residência, a probabilidade dele executar o próprio cuidado, o autocuidado é muito maior. Benefícios. Então, já falei alguns, né? Minimizar os riscos de infecção que tem dentro do ambiente hospitalar e dar maior qualidade de vida durante o tratamento. Então, dentro do ambiente hospitalar, isso minimiza muito. Então, dentro da questão domiciliar, dessa enfermagem domiciliar, o paciente tendo o cuidado de uma equipe multidisciplinar dentro de sua residência, obviamente tem vários benefícios, não só esses, como a questão da família muito mais próxima, do seu animal de estimação, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a equipe multidisciplinar, inclusive tem uma foto aqui, né? Algumas pessoas que estão relacionadas aí à questão da equipe. Então, a equipe multidisciplinar é composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionista, terapeuta ocupacional, auxiliares técnicos, cuidadores de idosos. Então, é uma gama de profissionais envolvidos. Quem que vai determinar cada profissional? Bom, o médico, mediante a patologia dele, e se por um acaso algum profissional que não se enquadra naquele quadro clínico, né, naquele prognóstico, naquela patologia, que não há necessidade, por exemplo, daquele profissional, a família pode contratar a parte, ou no particular, ou solicitar pelo convênio, enfim, negociar, né? E principalmente se ela tem um poder aquisitivo melhor e quiser introduzir isso. Por exemplo, o paciente às vezes não precisa de um terapeuta ocupacional,
mas a família quer ter um terapeuta que trabalha com desenvolvimento cognitivo, com testes de raciocínio para melhorar a função neurológica, enfim. Às vezes ele não precisa, mas a família busca por esse profissional. E aí pode ser tanto pelo particular como, né, pelo convênio. Bom, essa parte é basicamente isso. Então, a importância da questão do cuidado domiciliar é esse, dar mais autonomia ao paciente, minimizar os riscos de infecção, deixar com que ele faça os seus próprios horários. Então, pensem assim: vocês profissionais que trabalham domiciliar, quem determina as funções é o paciente. Quem dá as ordens é o paciente. Quem determina os horários é o paciente. Diferentemente de um paciente intra-hospitalar, que ele tem regras a serem cumpridas e horários a serem cumpridos. Na questão domiciliar, você que vai cumprir as regras dele e você que vai cumprir os horários que é pré-determinado assim por eles ou pelas famílias, tá? Às vezes o paciente não tem condições de discernimento de realmente falar sobre as questões do seu cuidado, mas quem está por trás envolvido é a família, e a família predetermina isso. Então, o horário de almoço é esse, o horário de café da manhã é esse, os medicamentos são esses, os horários. Sei que os medicamentos estavam sendo realizados em tais horários lá, mas aqui ele dorme em tal horário, ele acorda a tal horário. Não adianta que na casa dele ele não costuma acordar cedo. Então aqui nós vamos adaptar esse medicamento para este horário. Então vocês vão seguir a regra da família, tá? Bom, gente, é isso. Então essa parte já está explicada. E aí a gente vai dar prosseguimento aí nas próximas, né, nos próximos dias, nas matérias aí, explicando para vocês também, passo a passo, devagar, um conteúdo bem mais leve, tranquilo, e indo passo a passo aí com vocês, tá bom?